página de abertura de hoje está no nosso informativo com o nome Mensagem de Natal. Quando dezembro chega, é necessário pensar. Jesus Cristo veio à Terra para ensinar a amar. E para a cristandade, seu nascimento encerra a mais bela mensagem que desceu sobre a terra. Mas o homem, infelizmente, com sua mente insana, transformou o seu Natal em uma festa mundana. Mesa farta, alegria, presentes e nada mais, esquecendo que o Natal deve ser festa da paz. E Jesus foi colocado em segundo ou terceiro plano, surgindo Papai Noel nesta época do ano. E o homem novamente erra e não se emenda. Troca Jesus, que é real, por Noel, que é uma lenda. No rádio e televisão, faço força e não me lembro de ver falar em Jesus em cada mês de dezembro. Por isso, lembro a vocês e peço, atente a isto. Natal não é de Noel, ele é de Jesus Cristo. Quem escreveu isso foi Lidiane Barreto de Menezes. Bem, gente, com esse pedido que eu acabei de fazer em nome do Grupo Espírita Esperança em Cristo, para a doação de roupinhas da Casa de Joel, é um movimento para a gente trabalhar os nossos sentimentos, um movimento de doação. Infelizmente, hoje, no planeta Terra, todo mundo, como é que se diz? Agregou o Natal a compras de presentes, mesa farta, e esqueceu o real sentido, que é a confraternização, é a doação de amor e carinho. Então, que nós possamos parar e pensar e refletir que neste ano, como todos os outros anteriores e os futuros que virão, a gente precisa de muito amor e carinho e muita confraternização. Que os nossos corações possam se encher com esses sentimentos e que a gente possa dar muitos frutos de hoje em diante. Que assim seja. Muito obrigada. Amado Mestre, companheiro querido de todas as horas, são instantes que nos reunimos contando, Senhor, com a Tua presença junto a nós. Quantos chegam, Senhor, de nossa casa, trazendo consigo suas necessidades maiores, quantos com amarguras, decepções, corações enlutados. Mestre, a dor campeia, nós sabemos, neste mundo sem fim, mas Tu estás sempre presente, a consolar aqueles que sofrem. Por isso é que nós estamos aqui, porque necessitamos deste consolo provindo de Ti, Mestre. Estamos aqui porque contamos e confiamos com as Tuas palavras, quando dissestes: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos. E aqui chegamos, nos colocamos a Teus pés, Senhor, para dizer-te, Senhor, tem piedade daqueles que sofrem. Tem piedade, Senhor, daqueles irmãos nossos que partiram antes de nós. Auxilia-os. E nós pedimos aos nossos guias e protetores que possam, em nome de Deus, nos darem a permissão para estarmos iniciando a reunião desta noite. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus.
Nós teremos o estudo da noite com o nosso companheiro Manuel Messias. Não perguntei a sua casa. Você diz para mim? Você anuncia, tá bom? Pode. Esteja à vontade, Manuel. Boa noite a todos. Que a paz e as bênçãos do Senhor continuem em nossos corações hoje, agora e sempre. Nós sempre iniciamos um trabalho doutrinário, primeiramente chamando a atenção dos companheiros da importância desse momento que nós estamos participando. É muito importante para nós, cada vez, todas as vezes, em qualquer lugar onde nos reunirmos em nome de Jesus, buscarmos ter alegria, esperança e confiança em nossos corações, independente de problemas ou dificuldades que porventura estejamos enfrentando. Por que essa alegria, por que essa esperança e por que essa confiança? É só recordarmos as próprias palavras de Jesus. Onde dois ou mais estiverem em meu nome, aí também eu estarei. E temos certeza que mais de dois se juntam a nós em nome de Jesus. E nunca será demais nós pararmos para nos perguntarmos: o que é que eles vêm fazer aqui? O que é que eles estão fazendo aqui? Primeiramente, eles não vêm aqui para aprender conosco, mas sim para atender às nossas necessidades. E estejamos nós encarnados ou desencarnados. Qual deve ser então nossa postura nesses encontros? Como deve ser o nosso comportamento? Aprendermos a aproveitar a oportunidade que nós estamos tendo, aprendendo a conversar com eles, abrir o coração a eles, falar de alegrias que nós já tivemos, tristezas que já amargamos, vitórias que já conseguimos, derrotas que não conseguimos esquecer, falar daquilo que nós sentimos que ainda precisamos alcançar para vencermos as dificuldades que a vida ainda nos apresenta. Porque dentro das possibilidades que estes nossos irmãos já possuem, e dentro dos esforços que todos nós devemos estar fazendo para merecer a assistência deles, temos certeza de uma coisa: são eles que, em nome de Jesus, poderão depositar um bálsamo nas feridas que nós ainda carregamos na alma, tanto encarnados quanto desencarnados. E até porque, a bem da verdade, deveria ser sempre pela presença deles que aqui nos reuníssemos, no corpo ou fora do corpo. Então, que nós possamos aproveitar esses momentos que se repetem a cada vez, todas as vezes, em qualquer lugar onde nos reunirmos em nome de Jesus. Nosso tema de hoje é sobre a família, estreitar esses laços. A condição divina que nós possuímos, que muitas das vezes nós não sentimos, nos carrega dentro de nós o sentido do ideal perfeito. Sonhamos com a família ideal, o trabalho ideal, os amigos ideais, os vizinhos ideais, tudo ideal para nós. É isso que nós carregamos conosco. Ocorre que nós devemos sempre submeter a apreciação de qualquer tema e texto à luz do Evangelho, iluminada pela doutrina dos Espíritos. Jesus, quando esteve entre nós, vou até colocar aqui para facilitar para alguns, é um cartaz que talvez não dê para todos lerem. Ele diz o seguinte: não julgueis que eu vim trazer a paz. Não, eu vim trazer a espada. Pois após mim, numa casa de 5 pessoas, serão 3 contra 2, 2 contra 3. É o pai contra o filho contra o pai. Desculpa. A filha contra a mãe contra a filha. Por favor. A nora contra a sogra e a sogra contra a nora. Em verdade vos digo, os inimigos de qualquer pessoa serão seus próprios parentes. Quando Jesus nos coloca isso, o que ele está dizendo para nós? Após mim, ou seja, daqui em diante, ou seja, do momento que ele trouxe o Evangelho para diante, vai começar um processo de reajuste entre aqueles desafetos. No próprio Evangelho também ele diz: o que Deus uniu, o homem não separa. A doutrina espírita tem a função de clarear o Evangelho de Jesus,
Dentro da doutrina, nós aprendemos que nós somos formados por duas famílias clássicas. A família espiritual e a família corporal. São essas duas famílias. Qual a importância das duas? Como é que elas funcionam na formação? O Emmanuel diz para nós o seguinte, mudou um pouquinho aqui a ordem, mas nós achamos. No livro Vida e Sexo, ele diz o seguinte: inteligências que traçaram entre si a realização de empresas afetivas ainda no mundo espiritual, criaturas que já partilharam experiência no campo sexual em instâncias passadas, corações que se acompliciaram em delinquência passional em outras eras, ou almas inesperadamente harmonizadas na complementação magnética, diariamente compartilham as emoções de semelhantes encontros em todos os lugares da Terra. São as várias formas maiores que surge a oportunidade de alguém encontrar com alguém para formar uma relação que poderá surgir uma família. Nós sabemos de prática, porque a nossa doutrina é uma ciência, e como ciência ela tem que ser comprovada. Provada por quê e por quem? Somos nós, apenas nós, que estamos submetidos à apreciação dessa doutrina. Ela não se aplica a mais ninguém, a não ser em nós, ou encarnado ou desencarnado. Não tem 3 níveis para ser aplicado, é somente a nós que a doutrina se aplica. Dentro disso, como funciona na prática? É muito comum as pessoas se encontrarem, sentirem afeição um pelo outro, iniciar um processo de aproximação e nem sempre conta com a solidariedade, a aceitação dos familiares. É o rapaz que traz uma moça para apresentar e a família diz: merecia coisa melhor. Não sei o que viu nela. A mesma coisa acontece quando a moça traz alguém para apresentar a família. E a família diz, olha, principalmente a família ali do lado da mulher, fica, olha, deixa eu te falar, você não vai me levar a mal, mas eu queria falar algumas coisas. Meu coração está dizendo, olha só, nessa hora até o coração fala, meu coração está dizendo. E às vezes, quando a sequência de relacionamento dá continuidade, nós, para sermos um pouquinho mais incisivos, e aí onde nós começamos a observar como é que funciona o nosso comportamento, ou a nossa psicologia, nós, olha, eu estou te avisando antes, depois não vem chorar no meu ombro. Ou seja, se você não fizer o que estou pedindo, não conte comigo. Vamos começar a apreciar justamente esses comportamentos que muitos de nós ou já sabemos de pessoas que agiram assim, ou mesmo nós comportamos dessa maneira. Repara bem um detalhe. Como é que se formam essas famílias espirituais? É aquela que realmente são unidas pela vontade divina. E as famílias corporais, pelas leis divinas. Há uma diferença. Na prática, porque não existe, se existe 2 famílias, existem níveis diferentes de comportamento. Quando os espíritos são agregados por afinidades para formar uma família espiritual, eles têm um compromisso a realizar em conjunto na face do planeta, uns com os outros e com a comunidade que partilha as experiências com eles. Só que na prática, quando nós mergulhamos, nós começamos a nos envolver com outras pessoas que às vezes não são da nossa família espiritual. E às vezes surge aqueles comportamentos de promessas que nós fazemos, propostas que às vezes realizamos sem ter a certeza de poder cumpri-las, e aí ferimos as pessoas nos seus sentimentos. Todo aquele que fere alguém na sua intimidade, na intimidade do ser, responderá pela lei e terá que assumir o processo da reparação e muitas das vezes da própria expiação. Devemos observar, por exemplo, as famílias que nós conhecemos, como elas se comportam. André Luiz, eu creio aqui que a maioria conhece a experiência de André Luiz, ele desencarnou, 8 anos perambulando. O único pensamento que André Luiz tinha na mente era Zélia. Zélia. Devia estar desesperada. Diz que sem ele, ela não resistiria. E esse pensamento alimentou muito André Luiz. Quando ele chega em nosso lar, ele é recolhido, e a única preocupação que ele tem é perguntar por Zélia. Nem pelos filhos ele perguntava. A mãe dele, quando vem visitá-lo, ele diz, mamãe, cadê papai?
Ah, meu filho, seu pai está nas regiões umbralinas. Tem visto Zélia? Aí a mãe diz, tenho visitado meus netos. Não falou de Zélia, falou dos netos. Uma sutileza que ele não percebeu. E quando ele tem, depois de 2 anos de trabalho, a oportunidade de descer com Clarencio na face do planeta e visitar a sua casa, quando ele chega lá, ele tem uma grande surpresa. Ele entra na casa, ansioso por ver Zélia, sentir, passar vibração de sentimento para ela, e quando vê ela saindo de um quarto, torcendo as mãos, diz, doutor, faça alguma coisa por ele, eu não vou suportar uma segunda viuvez. Ele entra no quarto e vê outro homem deitado na cama dele. E ele diz, um corisco não faria muito mais estrago em mim. Senti início de vontade de ter raiva dele, mas eu já não era o mesmo. E aí ele trabalha para ajudar aquele homem que aparentemente seria um adversário dele no sentimento de Zélia. Em pouco tempo, em menos de algumas horas, ele fez uma mudança dentro dele sobre o comportamento do sentimento que ele sentia por Zélia em relação à nova situação que ele enxergava. E aí nós perguntamos, normalmente nós temos uma dificuldade muito grande de fazer essa mudança de comportamento. Nós às vezes usamos 2 comportamentos que nós temos que lutar para não cairmos nele. Dependência e transferência de responsabilidade. O que é dependência? É depender de alguma coisa e não ser complemento dentro daquela coisa. Há uma diferença entre eu ser parte de alguma coisa ou ser dependente daquilo que está organizado. E é muito comum ou nós sermos estimulados a essa dependência ou gostarmos que ela aconteça. Só que se mais tarde faltar esse apoio, onde eu estou escorado nele, eu não tenho como recorrer, às vezes, como sobreviver, e surge um grande desequilíbrio. E esse desequilíbrio, às vezes, nos faz perder o nosso rumo, a nossa orientação. Dentro disso, nós colocaríamos aqui, só para vocês verem o seguinte, qual é o comportamento nosso? Porque qual é o comportamento? Vai depender de que família eu estou e por que eu estou nela. É difícil identificar isso. Sobre o aspecto seguinte, não separeis o que Deus uniu e reconciliai com os que a lei uniu. Qual é a diferença? Quando nós mergulhamos, nós podemos mergulhar por um trabalho a ser realizado ou para ser um mal ser desfeito. Aqui nós não sabemos em que circunstância eu estou. Emmanuel diz para nós o seguinte, que quando amamos alguém e resolvemos nos entregar a esse alguém e achamos que ele é que faz parte da nossa existência, para mais tarde, somente mais tarde, descobrirmos que estamos diante de alguém que nos faz realmente enxergar a vida com maior dificuldade, nós estamos diante de alguém que nós temos que acertar as contas com ele. E como é que nós reagimos a isso? Repara bem o detalhe. A família, nós conceituamos, pelo menos é conceituado, o grupo menor é o pai, a mãe e os filhos, se houverem. Se não houver os filhos, é um casal. Família, normalmente, ela é formada pelos filhos também. É muito comum, nós temos experiências que não estão incluso nascimento de ninguém. Ninguém está programado para nascer no meio daquele casal. Eles têm uma tarefa a ser realizada e vão realizar apenas os 2. Normalmente, às vezes, são pessoas ligadas com objetivo superior. Podemos citar um exemplo aqui, que todos conhecem, Allan Kardec e Madame Rivail. Não eram casados. E realizaram uma grande tarefa universal, com objetivos que ainda nós estamos muito longe de alcançar o verdadeiro propósito. Então, é um apoiando o outro no campo sentimental, porque nós nos alimentamos desse sentimento. Algumas pessoas, nós vamos até colocar sobre isso, sonham com a alma gêmea. Depois que o Emmanuel falou sobre as almas gêmeas, todo mundo quer encontrar a sua alma gêmea. A alma gêmea não traz a felicidade, gente. Ela está implícita na responsabilidade. A felicidade é a conquista de esforço e de trabalho. Emmanuel tinha ao seu lado Lívia, que era sua alma gêmea, há 2000 anos atrás, na figura de Públio Lentulus. No entanto, Lívia, que foi auxiliar Jesus,
ele, por ciúmes, chegando em casa achando que ela estava traindo ele com Pôncio Pilatos, ele, sem deixar que ela abrisse a boca, e é ele que conta isso no seu livro, diz: não abra a boca, proíbo de te falar comigo, e não sei onde estou que não te esgano. Já que meus servos alimentam na minha mesa, você também poderá se alimentar. Mas jamais me dirige a palavra nesta casa. Está proibida de trabalhar na educação de Flávia, que era a filha deles. Mais de 25 anos sobre o mesmo teto, sem um dirigir a palavra ao outro, porque ele proibira. E eram almas gêmeas. Ela acendeu o plano elevado. E ele ainda está palmilhando com uma tarefa imensa de contribuição para nós, que é um trabalhador da doutrina. Mas verifica o seguinte: nós verificamos que grandes trabalhadores têm dificuldade nessa relação. Por quê? Porque aqui nós não sabemos qual é a dimensão nossa em termos espirituais, nós não sabemos cada carga de responsabilidade que nós carregamos dentro de nós. Não temos essa ideia. Achamos que às vezes somos uma pessoa comum, sem grandes tarefas a realizar no conjunto da obra. Então, nesse momento que nós temos que começar a fazer reconciliação. Se a coisa não está andando certo, se realmente nós temos dificuldade do relacionamento, e existe o compromisso assumido, vamos nos esforçar para a reconciliação. O que se chama reconciliação? Existe um sentimento que nós falamos muito nele, chamado amor. Quem não deseja sentir isso? Amor. Mas é um sentimento que eu não posso direcionar, é espontâneo isso. Sentir amor é algo que realmente tem que ser uma combinação de situações para que possa sentir dentro de si algo que ele não é capaz de explicar. E às vezes eu estou dentro de uma situação que eu achei que era amor e agora eu vejo que não é mais. O que fazer? Tem duas situações que devem ser aplicadas. Primeira dela, respeito. O respeito é um sentimento que eu posso conduzir, posso realmente direcionar. E onde existe o respeito, o afeto fatalmente irá surgir. E talvez o sentimento de amor também se instale. Vamos recordar uma figura que esteve diante de Jesus, Joana de Cusa. Joana de Cusa vivia desprezada pelo marido. Aborrecida, revoltada com a situação, ela procura falar com Jesus. E chegando diante do mestre, ela confessa a sua dificuldade. O marido não lhe dá atenção, e isso é há 2000 anos atrás. A pergunta é, será que hoje não acontece mais isso? Nós temos uma grande dificuldade no Evangelho, porque tem 2000 anos, nós achamos que ele está ultrapassado. As coisas continuam acontecendo hoje, como aconteceu naqueles tempos. A mesma coisa. Então Joana chega para Jesus e diz: mestre, meu marido não me dá atenção, vive nas tavernas com os amigos, chega altas noites embriagados. O senhor permitiria de eu ser uma das suas servidoras? Quero te servir, Senhor. Foi o que ela propôs a ele. Jesus calmamente virou para Joana e disse: Joana, você quer me servir? Sim, é o que eu quero. Quem de nós aqui não gostaria de servir Jesus? A pergunta é essa. Aí nós temos que também fazer uma reflexão. Eu quero servir ou ser servido? São perguntas que nós temos que fazer dentro de nós. No estágio atual que nós estamos, essas perguntas já estão passando até de certo tempo. Eu quero servir ou ser servido? Se nós queremos servi-lo, vamos fazer como Joana fez. E Jesus perguntou a ela: quer me servir, Joana? Sim, Senhor, é o que eu desejo. Então, Joana, volte à tua casa, receba teu marido como irmão do coração, um filho do coração. Faça isso, Joana, estará me servindo. Normalmente não é isso que nós esperamos de uma resposta de Jesus, mas o que ele disse a ela, e serve para muitos de nós, seja para o marido ou para a esposa também. Seu servo, aquele que serve ao outro, na tentativa de uma reaproximação ou de uma reconciliação. Quanto àqueles que fazem parte na parentela desses mais próximos, que às vezes nós viramos as costas para aquele grupo que está se formando, vamos perguntar para nós mesmos: o que eu faço para estender a mão a alguém que eu disse que eu amava?
E aí nós vemos como é difícil amar. Quando eu digo que amo alguém, e esse alguém não faz o que eu quero, eu viro as costas, isso não era amor. Isso não era amor. O amor é aquele sentimento que quanto mais a pessoa precisa de mim, mas eu estou pronto para atendê-la, servi-la, ajudá-la, independente da atitude que ela venha a tomar. Eu posso dizer claramente a ela, não concordo com a tua atuação, com a tua postura, mas conte comigo. Sou teu amigo. E isso não é tão fácil nós encontrarmos. E nós verificamos que, normalmente, nós, na relação interpessoais, nós estamos sempre preocupando em encontrar alguém que nos faça feliz. Alguém que nos entenda. Nós, normalmente, não queremos fazer feliz o outro ou entender o outro. Isso, de certa forma, chama-se egoísmo. São chagas que nós temos que lutar contra ela. Então, repara bem, quando o sentimento liga as pessoas, não precisa laço nenhum. Estamos presos na responsabilidade do respeito com a atitude. Verifica uma coisa. É muito comum nós termos pessoas que não têm um sentimento afetivo de amor declarado. E às vezes nós temos uma maneira errônea de tratar um relacionamento quando acontece isso. Quando nós, às vezes, ficamos cobrando comportamentos que a pessoa não apresenta espontaneamente. Isso é muito comum numa fase juvenil, do jovem, que diz o seguinte, vem cá, por que você não me fala coisas bonitas que nem fulano fala para... Não, mas não tem um jeito. Não, mas escreve e fala. Então nós ficamos cobrando da pessoa. Nós cobramos que a pessoa fala ou diga coisa que nós gostaríamos de ouvir. Mas tem algum problema? Às vezes pode até ter. Quando se fala e nós acreditamos, nós criamos a mente uma dependência daquela proposta e promessa. Vou colocar para vocês os efeitos disso, que tudo obedece a uma lei de causa e efeito e de ação e reação. No livro Nos Domínios da Benignidade, porque nós encontramos os exemplos, do lado de cá é muito fácil andar do outro lado da rua e não querer nem ver o rosto do outro. Mas do outro de lá não tem jeito. Nós temos que acertar as contas. Não há outra forma. Então, o André Luiz traz para nós, nos domínios da mediunidade, uma experiência que ele chega num salão de arte, onde vende objetos usados, antigos, e tem um espelho, onde tem uma moça, uma jovem, diante do espelho, ao lado do espelho, desencarnado, uma desencarnada. E tem 3 pessoas ali, sabe, aquelas pessoas chegam no espelho, fazendo careta, fazendo gestos, brincando com o espelho. O que aconteceu? A jovem vem, dá um safanão na senhora, que ela senta sabe aquela tremura que dá na gente? Passa a morte que eu sou forte? Ela sentiu a tremura e saiu rapidinho. Isso, alguma coisa está errada aqui. Foi embora. Aí o orientador diz, André, você sabe por que essa jovem está aqui do lado do espelho? E ele conta a história. Quando Napoleão Bonaparte invadiu Portugal, a família fugiu para o Brasil. Veio um jovem, filho da família, e enamorou-se dessa jovem que habitava aqui no Brasil. E eles começaram a fazer juras de amor para a eternidade, proposta de casamentos para o futuro. Napoleão foi preso e ele voltou para Portugal. Só que ele comprou espelho e disse a ela, guarde isso como prova do meu amor. Eu voltarei para casar contigo. Chegando lá em Portugal, conheceu outra pessoa, esqueceu dela aqui e não voltou mais. E ela, presa a esse compromisso, representada por um espelho, continua aguardando a volta dele. O Hipólito do lado pergunta a ele, o Hilário do lado pergunta a ele, e se alguém vier comprar espelho, ela vai junto? Você tem dúvida? Claro que vai. Mas ele diz, mas normalmente isso deverá acontecer, ou a jovem que desencaminhou o rapaz do compromisso, ou ele próprio, que virá para poder restabelecer o equilíbrio dela, colocando ela novamente dentro de um seio familiar. Isso aí é uma família corporal, é um ajuste de contas. Então, nós temos que, não adianta eu ter informação dentro de mim se eu não trabalhar com elas para me auxiliar no meu comportamento. Não adianta eu ter sonhos de ideais se eu preciso resgatar alguns erros que eu cometi.
Nesse aspecto aí, existem alguns verbos que nós aprendemos, Jesus nos ensinou, o verbo amar e o verbo perdoar. E o verbo perdoar, tem pessoas querendo amar e não conseguem perdoar. Não existe essa possibilidade. Nós só conseguiremos perdoar a partir do momento que nós, aliás, amar depois que nós aprendemos a perdoar. Vou colocar uma experiência para vocês analisarem de um comportamento familiar. Quem já leu Os Mensageiros vai relembrar da história. Quando o Aniceto desce com o André Luiz e o Vicente para fazer um trabalho na crosta planetária, ele passa em Campo da Paz, tem um castelo avançado, e lá nós encontramos Alfredo e Ismália. Ismália está visitando Alfredo. Ela é de uma cidade bem acima de nosso lar. E ela está visitando Alfredo. Só que o André Luiz não sabe, pergunta, você é feliz, Ismália, morar contigo aqui? Não, André, ela está me visitando. E ele conta a experiência dele com a Ismália. Ele diz que na última existência, ele era amigo do sócio dele, um amigo meu como se fosse irmão. Só que o amigo dele se apaixonou por Ismália. E nessa paixão por Ismália, ele acabou criando uma ideia de que Ismália estaria traindo o Alfredo. E quanto mais ele falar sobre isso, o Alfredo começou a sentir dúvidas sobre a fidelidade de Ismália. Até que, certa feita, ele chegou e disse, Alfredo, se eu fosse você, voltava hoje mais cedo para casa. E ele voltou. E quando ele chegou em casa e não abriu a porta, ele viu que um vulto saiu correndo, ele saiu dando tiros, não acertou ninguém, e a pessoa pulou o muro e foi embora. Só que ele largou um chapéu dentro da sala, novinho. Foi o suficiente para pegar Ismália e devolver aos seus pais e fazer uma viagem para a Europa para espairecer a mente. 3 anos ficou na Europa, até que recebeu uma carta da família dizendo que Ismália havia morrido. Ele volta com os filhos e aí começa a reativar a sua vida. E o seu amigo, alguns anos depois, numa cama de um hospital, os convoca para uma conversa e diz, Alfredo, preciso do seu perdão. Diz, mas perdoar o quê? Aí ele conta, Ismália nunca pensou em te trair. Tudo aquilo foi invenção da minha mente, que eu tinha interesses nela. E aquela pessoa que estava lá, foi eu que paguei para ele fazer aquilo que ele fez, e agora eu estou nas minhas últimas, eu peço a você, você me perdoa? E eu perguntaria, alguém aqui perdoaria? Difícil, né? Foi o que Alfredo disse. Infelizmente, eu não perdoei. Pois bem, agora lá na colônia, no castelo onde ele está, esse amigo está lá dentro como dos assistidos dele. Que a lei reúne, gente. Vamos aprender uma coisa, não há ninguém superior à lei. Ninguém. Se nós quisermos nos ajustar no caminho, vamos seguir toda a recomendação que Jesus diz. Amai os vossos inimigos, orai pelo que vos persegue e caluniam. E dentro da nossa casa, criar um critério de comportamento pessoal e buscar o diálogo. Isso é importantíssimo. Você sabe por que o Emmanuel, como Publintulus, alma gêmea de Lívia, de um plano elevadíssimo, não se reajustaram? Porque ele chegou e disse, não abra a boca para falar comigo. 25 anos sem diálogo. 25 anos. E às vezes nós ficamos, não adianta falar com ele, é difícil. Gente, o diálogo não é imposição de ideias, é exposição de princípios. Não é imposição. O problema nosso é que nós queremos, ao invés de fazer uma exposição de motivos, nós queremos impor os motivos. Na lei divina não existe imposição alguma a nada. Ninguém pode impor a ninguém. Quem diz isso para nós é o nosso irmão Emmanuel, não é isso? Sobre as almas gêmeas, ele diz, no sagrado ministério da vida, cada coração possui no infinito a alma gêmea da sua companheira divina para a viagem à gloriosa imortalidade. A Federação Espírita Brasileira mandou um recado para ele, para dizer o seguinte, que talvez fosse um erro de filtragem mediúnica. E ele respondeu à Federação dizendo o seguinte, peço humildemente que mantenha a tese como eu coloquei. Tem muita coisa que ainda tem que ser compreendida. Por outro lado, se nós estudarmos a reencarnação, aquele item que a reencarnação fortalece os laços de família, ao passo que a unicidade da existência os rompe. Está no Evangelho segundo o Espiritismo. Quem diz isso é o Dr. Bezerra Menezes.
falando sobre o Evangelho de Jesus, no livro Garimpeiros do Além, ele diz textualmente o seguinte: se estudarmos o Evangelho de Jesus com atenção, encontraremos solução para todos os nossos problemas, por mais angustiantes. O que é estudar com atenção? É ver os detalhes, não passar corrido por cima e ficar só com o que nos interessa. Dentro disso, vamos olhar um texto aqui que o Allan Kardec coloca para nós, sobre a reencarnação fortalece os laços da família, ao passo que a unicidade da existência os rompe. É o item 18. Ele diz o seguinte: os laços de família não sofrem destruição alguma com a reencarnação, como pensam certas pessoas. É a primeira frase. Ao contrário, tornam-se mais fortalecidos e apertados. O princípio oposto, sim, os destrói. Nós pegamos essas duas frases e formamos um conceito dentro de nós, continuamos não prestando atenção na sequência. E ele continua. No espaço, aí ele fala, não fala mais daqui, fala de lá, que nós falamos da família daqui. Olha só, a família principal nossa está lá em cima, mas nós achamos que teria que estar aqui embaixo. O que adianta eu ser reencarnacionista se eu só vejo a vida daqui de baixo? Como é que eu posso organizar uma vida de crescimento se eu sou reencarnacionista e acredito numa vida só? E ele diz, está aqui escrito no Evangelho: no espaço, os espíritos formam grupos ou famílias entrelaçados pela afeição, pela simpatia e pela semelhança das inclinações. Ditosos por se encontrarem juntos, esses espíritos se buscam uns aos outros. A encarnação apenas momentaneamente os separa. Então a encarnação separa, está colocado aqui. Essa família espiritual. Então repara, o Kardec coloca: a encarnação apenas momentaneamente os separa, porquanto ao regressarem, a reatividade novamente se reúne como amigos que voltam de uma longa viagem. Vamos parar para analisar esse texto que Kardec coloca para nós? Imagine só, aquele ser ideal que eu imagino, que eu sonho, aquela pessoa que realmente faz parte da minha existência, pode estar ao meu lado, acompanhando junto comigo, tentando me instruir. Faça as pazes, Messias, reconcilia com aquele que você um dia ofendeu, porque nós temos que continuar juntos a nossa existência. E nós, sem percebermos que às vezes nós estamos com aquele do outro lado, nos esperando, nós ainda criamos mais problema com aquele que está do nosso lado aqui. O que vai acontecer? Na próxima vou ter que acertar de novo outra situação. Gente, como fazer então? É simples. Não sentiu dentro de si aquele prazer de servir, é um prazer que tem que dar. O amor, às vezes, ele não está clareado nas nossas relações, mas existe situações, nós temos uma satisfação de atender a pessoa. Isso é muito comum com as mães. Por que isso? Porque, às vezes, na família, nós temos ao nosso lado alguém que no passado se intrometeu no meio dela. Já viram a história de Sigismundo? Sigismundo, numa vida anterior, para ficar com Raquel, matou Adelino. Do outro lado do espaço, se engalfiaram algum tempo em lutas, até que, cansados para lugar nenhum, resolveram acertar contas com a lei. Organiza Adelino e Raquel um lar para receber Sigismundo agora como filho. Porque, repara bem, Natália, nós temos que, não estamos julgando ninguém, nós estamos tentando entender as pessoas pelo que nós somos. Imagina o seguinte: Sigismundo matou Adelino, tirou a vida dele. Ele já poderia ficar revoltado só por esse motivo, concorda? Agora, o pior, além de matar, tirar a vida dele, ainda ficou com a sua esposa. Concorda que pode aumentar ainda mais a revolta? Por falta de preparação. Nós não temos preparação. Não é que esse tenha que ser a nossa atitude. Vou colocar outro exemplo, que nós temos que utilizar o nosso entendimento com os exemplos que eles nos trazem. André Luiz, Emmanuel não se abalançaria para trazer tanto exemplo se não fosse importante para nós analisarmos. Não é para ler e ficar comentando, é para vivenciar, porque aqui fala de nós. Vicente, companheiro do André Luiz no livro Os Mensageiros. Quando André Luiz se lamenta, a minha mulher não me esperou, casou com outro. André, não se lamente, André. Que nós gostamos de lamentar, né? Não se lamente. Pelo menos ela te respeitou enquanto você estava junto dela. Vou contar minha história, aí o Vicente também conta. Olha a história do Vicente.
Eu era pesquisador, minha mulher me auxiliava, nós trabalhávamos no laboratório. E vivíamos uma vida tranquila, tínhamos nossos filhos, até que um dia meu irmão veio nos visitar na cidade, e ele foi morar no hotel, nós com ele passava as noites jantando conosco, nós acabamos fazendo uma grande amizade, e a minha mulher passou a mostrar a cidade para ele, aí já não tinha mais tempo de trabalhar comigo no laboratório, pediu para arrumar uma assistente, eu arrumei, e aí depois pediu alguém para tomar conta das crianças, e a vida foi levando, e eu tinha uma verruguinha no nariz, ele diz, e essa verruga até inflamou e eu acabei morrendo com ela infeccionada. Chegando no plano espiritual e voltando de novo ao contato com as minhas vidas passadas, é que eu vim saber, meu irmão casou com a minha esposa e ele arrumou um vírus que ela colocava toda noite na minha vacina, na minha verruga, e foi assassinato. E André disse, ué, como é que ficam os dois? André, quando nós atingimos um certo nível de compreensão, nós aprendemos que aquele que diz respeito à lei é o mais necessitado. É isso que nós vamos começar a aprender com o Vicente. Que quando alguém erra, é esse que precisa de ajuda. Que às vezes quando nós falamos de família, é muito comum nós acharmos que só a família que está... Não existe isso. A família é um relacionamento que intermeia muitas pessoas em volta dela. São pessoas que vêm, trazem comentários, trazem realmente ideias, fazem realmente, às vezes, pensamentos que não são agradáveis na relação daqueles dois, ou então um critica o outro. Aproveitando até a página que a nossa irmã comentou aqui, foi lida sobre o Natal, repara bem uma coisa. Às vezes o meu desafeto, ele não está dentro da minha família consanguínea. Mas ele está na proximidade porque eu seria incapaz, num primeiro momento, de viver com ele. É alguém que eu tenho uma revolta muito grande, mas aí os meus mentores falam, olha, Messias para você, e você tem que acertar a conta com ele, pelo menos minimizar o problema de vocês. Ah não, mas dentro da casa eu não consigo ainda não. Eu ainda não estou preparado para isso. Mas se ele for te visitar pelo menos umas 4, 5 vezes por ano, só em datas especiais, pode ir? Bom, assim tá. Num ano de 12 meses, 5 ou 6 vezes na minha casa, tudo bem, pode ir. Então ele vem, mergulha. E junto com você vai mais 30 amigos. Para poder minimizar a presença dele contigo. E olha só o que às vezes acontece conosco. Somos convidados, quem é que não às vezes... Ah não, onde nós vamos passar o Natal esse ano? Esse é um dos problemas da família. Nós já fomos ano passado na casa da sua mãe, agora nós vamos na casa da minha. Aí começa essa briguinha, na casa de quem nós vamos passar o Natal. Eu não vou por causa de fulano, eu não vou por causa de ciclano. E chega um problema muito sério, que nós podemos transformar até aproveitar, para minimizar isso, é o chamado amigo, como é que é? Amigo secreto, amigo oculto. Todo mundo quer entrar. Quando tira e lê o nome, os avós que sofrem, né? Porque os avós, a gente diz, vó, troca comigo. Olha só um detalhe. Nós não paramos para analisar que os nossos amigos espirituais colocou aquele papelzinho na nossa mão lá dentro da caixa. Porque eu faço tudo para não me aproximar daquela pessoa. Então ele diz, olha, o Messias pelo menos vai ter que dar alguma coisa para ele. Aí eu tiro o nome, quando eu olho, gente, tinha 40 nomes. Fui o primeiro. É muito comum se eu sou um dos primeiros, embrulho de novo, tirei meu nome, devolvo lá dentro, né? Olha só, pela reação de vocês, nós já percebemos que já passaram por isso. Então vamos analisar. Por que nós estamos colocando isso? Palavra de Jesus. Quem é no pouco também é no muito. Olha só. Quem é no pouco também é no muito. Então isso é uma coisa pequena, não é pequena? Qual é o valor do presente? R$15. Olha como é que é a nossa reação. É comprar um presente de R$15 para dar para o nosso amigo oculto. Se eu tirasse aquela pessoa que eu adoraria ter tirado, eu daria um de 50. Mas desse eu achar um de 9,99 eu dou. Ainda saio procurando, perceberam? O trabalho que eu tenho, eu gasto R$16 procurando nas lojas.
Um de R$ 9,99, quando era só R$15 o preço. Eu já gastei R$25, mas não gasto um centavo a mais. Vamos parar para analisar à luz da razão? Eu não sou capaz, às vezes, de dar um abraço fraterno nele. Não sou, ainda não sou. Vamos reconhecer isso. Mas repara bem o detalhe. Se eu pegar com R$50, que são R$35 a mais. Mas se eu comprar um presente de R$50, quando o limite era 15, e fazer um bonito pacote, escolher um cartão, que tem cartão muito bonito, você pode colocar uma página dessa aqui no cartão, transcrever e só assinar embaixo. Lidiênio e Messias, pronto. É como se eu tivesse também, fosse autor daquele tipo de informação. Eu faço isso um ano. Faço um ano. Ele vem, me abraça e às vezes até chora. Olha, eu achei, Messias, que você não gostava de mim. Acertou, mas que bom. Percebe? Eu pensei que você não gostava de mim. O que é isso? De onde você tirou isso, né? Nós somos pródigos nessa desculpa. De onde você tirou isso? Às vezes é falta de tempo que eu não tenho. Eu sou mesmo assim. Não, mas com as pessoas é diferente. Não, é meu jeito, é que não tem muito. Mas olha, muito obrigado. Olha, esse ano foi o melhor Natal da minha vida. Gente, no ano que vem, eu estou doidinho para tirar ele de novo. Percebe? Olha, é um gesto espontâneo, não precisa muita coisa. E se nós terminarmos bem a nossa relação, imagina voltarmos e do nosso lado e do lado dele também, que ele também tem alguém da família espiritual. Gente, não é só eu que tenho, não. O mal nosso que nós achamos que é de guarda, só nós que temos. O problema nosso é esse, nós somos muito egoístas. Nós achamos que anjo de guarda, só nós que temos. A minha espiritual, só nós que temos, todos têm. Para ter uma noção sobre isso, que está tudo num contexto, embora o tema seja específico da família, mas a família é a menor célula da sociedade. E ali, o próprio livro do Espírito, o Evangelho diz para nós, o que é de ordem divina no casamento é o sexo. O que é de ordem divina no casamento é o sexo, é o crescei-vos e multiplicai-vos. E é tão importante nós virmos, estarmos aqui no planeta, só para vocês raciocinarem, só apenas. Kardec, quando estava escrevendo, fazendo as perguntas aos espíritos, ele diz o seguinte, vendo crescer a humanidade de uma forma desordenada, não haverá falta um dia das coisas para as pessoas? Não vou se preocupar com isso. Deus proverá tudo isso. Naquela oportunidade que Kardec fez essa consideração, a população do planeta era de 1 bilhão e 250 milhões de pessoas. Hoje nós estamos com 7 bilhões, já passamos 7 bilhões. E pasmem, naquele tempo as famílias eram de 10, 15, 16 pessoas. Hoje é de 2, 3, 4. Para fazer conta. Quando Jesus esteve entre nós tínhamos uma população de 280 milhões. A população global do planeta, de espíritos entre encarnados e desencarnados, é em torno de 28 bilhões de seres. Isso é baseado em entrevista de Chico Xavier no ano 2000. 28 bilhões de seres. O que significa isso? Que quando Jesus esteve entre nós, a população era de 280 milhões. Quando Kardec esteve entre nós, chegou aqui no planeta, era de 1 bilhão, e hoje nós estamos com 7 bilhões. Vamos ver a proporção disso que representa, só para nós sabermos onde nós estamos inseridos na grande família de Jesus. Quando Jesus esteve entre nós, para cada encarnado tinha 99 desencarnados. Quando Kardec esteve entre nós, para cada encarnado tinha 27 desencarnados. Hoje, para cada encarnado tem 3 desencarnados. Viu como mudou a proporção? Só tem 3 para cada encarnado aqui. Ou seja, lá em cima, que decide tudo, está mandando todos aqui para baixo, porque está chegando um momento importantíssimo para nós. Não temos tempo mais para querelas. Como estava aqui escrito quando nós chegamos aqui, no texto de Joana, ninguém sabe, nem os anjos do céu, somente o Pai o sabe esse momento. Está chegando. Nós estamos aproximando de uma grande ocorrência, um grande acontecimento no planeta. E não nos damos conta disso. Se nós somos da doutrina espírita, não temos essa visão de que as coisas não param por nossa causa,
E as outras religiões que às vezes precisam de nós no futuro, com convicção de respeitar as nossas relações. Então, nas nossas famílias, nós vamos procurar, por exemplo, Kardec foi bem claro, reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que faz. Ele não diz que tem que conseguir, tem que fazer esforço. A pergunta é, eu faço esforço? Quando nós comentamos aqui que às vezes os familiares não apoiam, e depois a vida continua, às vezes até eles são úteis para nós. Nós às vezes sustentamos uma relação só para não dar o braço a torcer para eles. Que se tivesse apoio deles, nós jogaríamos tudo para o alto. E passariam para diante os problemas. E vou colocar para vocês raciocinarem um aspecto que é muito comum e pode acontecer com qualquer um de nós. Numa família, temos nossos filhos, jovens, seus 17, 18, 19, 20 anos, estão estudando, trabalhando, e aí pouco chega um rapaz ou a jovem e diz, olha, nós estamos esperando um filho, nem tem trabalho, não tem lugar realmente para sustentar, e diz, estamos, fulana está grávida. Já perceberam qual é a reação dos pais? Vocês estão com a cabeça. Já não falei para vocês terem cuidado? Vocês vão sustentar com o quê? Vocês não têm juízo. Vamos parar para analisar? Só para saber, alguém aqui já leu o livro Missionários da Luz? Pois bem, no Missionários da Luz, existem duas informações básicas. Há uma equipe direcionada por Alexandre, que vai trabalhar na reencarnação de Sigismundo. Eles vão fazer a ligação do Sigismundo no óvulo fecundado. Então, a atitude de um jovem, de dois jovens, uma mulher e um homem, nessa relação dos dois, apenas há a fecundação do óvulo, não a reencarnação. Aprendamos isso. A fecundação do óvulo não gera reencarnação. O que gera reencarnação é a equipe especializada que vai ligar o espírito àquele óvulo fecundado. Então a responsabilidade é de quem? Da equipe que ligou. E diz o Alexandre, há espíritos de grande envergadura que quase dispensam o nosso concurso. É só raciocinar. Se espíritos de grande envergadura quase dispensam, então não são os inferiores que vão dispensar. Então, se nós temos a oportunidade, a felicidade de alguém receber alguém na nossa casa e contando com a nossa ajuda, tenhamos certeza, eles já tinham o nosso aval no passado. Independente da circunstância, nós estaríamos do lado daquela pessoa. Não estaria, talvez, dessa forma. Mas se ele veio dessa forma, porque eles anteciparam alguma coisa. Eles é que decidem. A decisão está lá em cima. Não nasce porque nós queremos, nasce porque lá aprova o nascimento. É lá em cima que decide isso. Ou nós vivemos isso, ou fica difícil respeitar a lei sobre nós. Pode não acontecer conosco, mas pode acontecer com algum parente nosso. Nós temos que ser o braço a estender para a pessoa e dizer, olha, apoia, porque vocês vão realmente receber o bem que vocês estão fazendo agora. É um irmão que está vindo, vamos olhar assim, nós não viemos. Não estamos aqui, porque o outro não pode vir. Lá em cima, eles estão confiando que nós, conhecendo a doutrina, vamos estender a mão. Então, o que adianta eu conhecer a doutrina e virar as costas? Aliás, é um pensamento de Emmanuel, nós só temos 2 minutinhos, não é isso? Mas vamos colocar esse pensamento dele. Ele diz o seguinte, sim, você pode até achar, dentro da comunidade que você vive, que você tem uma bagagem muito mais elevada do que aquelas pessoas que convivem e partilham a tua experiência. E isso te incomoda. Você tem que se subordinar. Realmente, às vezes, até o atraso daqueles companheiros que palmilham a sua esperança, as suas experiências. Mas será que você não parou para pensar que você talvez esteja aí para ajudar e não realmente para depender? Você está aí para colaborar e esse é o motivo que você está aí, porque a lei cobra de quem mais tem. Isso está bem claro no Evangelho. Muito mais será cobrado a quem muito mais foi dado. Aniversário de vocês. Manda convidar todos os seus amigos. E aquele lá que você não gosta muito, chama ele também. Chama. Vou contar uma experiência rapidinho dentro da mesma linha do amigo oculto. Pessoas, às vezes, quando tem um aniversário, dizem, eu vou chamar todo mundo, fulano não vou chamar não, sabe por quê? Aquela pessoa que eu não gosto, ele sempre traz junto com ele. Vou deixar para conversar nas vésperas, que não vai dar nem tempo de chamar aquela pessoa.
Aí o que ocorre? Essa pessoa, às vezes, é o que precisa harmonizar. Eu posso ter uma família perfeita, equilibrada, justamente para me dar apoio, para poder reconciliar com ele. Foi criada essa condição para mim. Só que eu deixo para convidar na última hora. E aí diz, e aí, se convidou fulano? Convidei sim, mas liguei ontem. Não vai dar nem... Ele disse que não conseguia falar com a pessoa que você sabe quem que eu estou falando, né? E todo mundo sabe já. Daí a pouco está lá na cozinha arrumando as coisas. Entra alguém e diz, adivinha quem chegou? Não disse o nome, mas diz, não acredito. E quando eu vou explodir entre os dois na cozinha, a pessoa que eu não vi, não abraça aqui. Depois nós ficamos comentando o seguinte, olha, estava tudo muito bom, até quando aquela pessoa chegou. Estragou minha festa. Já ouviram essa expressão? Estragou minha festa. Vamos parar para raciocinar de novo? Eu tinha 30 amigos do meu lado, e uma pessoa só estragou tudo. Que peso que eu dou para os meus amigos? Me digam. Se eu sou amigo dessa pessoa, eu vou questionar minha amizade com ele. Você dá mais importância aos teus desafios do que a nós 30? Que peso é esse aí? Vamos começar a rever os nossos conceitos de relacionamentos. O que fizerdes a um dos pequeninos, disse Jesus, é a mim mesmo que estará fazendo. Talvez esse pequenino, quando nós falamos pequenino, na elevação espiritual que está ao nosso lado, é aquele que Jesus espera que após passarmos por ele, nós vamos ter trato direto com escalas mais elevadas. Que o Senhor nos abençoe e jogue sempre com a graça de Deus. Meus irmãos, unir os nossos pensamentos elevados a Jesus, agradecendo essas oportunidades que estamos tendo de aprendermos para compreendermos, a fim de melhor podermos servir. Pensando em nossas casas, nossas famílias, nossos amigos, nas pessoas muitas das vezes que nós não entendemos ou que não nos entendem, nós rogamos assim: Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àqueles que passam pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Senhor, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a fé, a esperança e a caridade. Deus, um raio, uma centelha do vosso amor pode iluminar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos de braços abertos para vós. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Senhor, ajudai o nosso progresso espiritual a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, e dai-nos a simplicidade, Pai, que fará de nossas almas um espelho, onde haverá um dia de refletir-se a vossa divina imagem. Que assim seja, com a graça de Deus. Jesus, só temos que te agradecer
pelos momentos em colóquio contigo que tivemos esta noite. Obrigado, Mestre. Muito obrigado. Neste momento, estamos dando como encerrado a primeira parte de nossa reunião. Que Deus possa permitir que cada um de nós que vá retirar-se, que o faça em paz e que leve esta paz para os seus lares, abençoando seus familiares. Que Deus os acompanhe.